Mas pro Palmeiras, atualmente, decidir em casa, eu acho que é um problema. Tomar 1-0 do River? Porque, assim, a gente viu o que o Palmeiras tem jogado em casa. Cara, já. Não, A Gabi, é que o Palmeiras jogou... Até o Abel Ferreira. substituíram aqui, viu, Gabi? Não, Você aquele... virou uma palmeirense Lucas Bueno. absolutamente otimista. Mas porque aqui não, Lembra? aqui... Pra mim... O Abel Ferreira já admitiu que o O problema... Palmeiras... Ei, o cara... Ele ontem, não, porque Nossa, o São Paulo... O Palmeiras tá nas quartas de final e ele... Já era. Tem como ser monumental de novo. Não, ontem eu tava confiante, assim, a coisa que nunca aconteceu no resenha. Pô, mas é que o Abel esse ano admitiu que o problema do Palmeiras era o Allianz Parque, não fui Aliás, nem o eu. Abel O ontem... problema do Palmeiras não é o Ele Allianz falou Parque. do gramado. sintético. Ele falou do gramado do Ele falou, Monumental. isso é o que acontece quando joga num gramado bom. E vou falar, Não. eu senti que a cutucada Foi pra Leila. foi pra Leila, cara. Sim, e não é a primeira vez Foi. que o Abel fala de A gramado. gente tem No ano essa- passado, ele também falou, só que no sentido de que o gramado precisa estar em boas condições, né? Nem a questão de ser o Assim, sintético ou o natural. e até- Ele precisa estar em boas condições O gramado de jogo. da Arena Barueri é muito melhor que o gramado do Allianz Parque, Você por tem exemplo. a fala do Abel aí, o PDV, pra gente ouvir, mas essa história do... O Palmeiras não ia trocar o gramado agora no final do ano? Trocou Sim. no fim do ano passado. É, mas vai Não, mas trocar, não vai de, trocar novo. de novo? Vai trocar de novo. Que falar foi uma que... É que assim, o gramado ele tem validade de 11 anos. O Palmeiras tá usando esse há 5 ou 6, se não me engano. Não, mas não trocou ano passado? Trocou, é porque troca uma tecnologia específica, não é tudo. Não é Não tudo. troca tudo. Mas pra trocar tudo, a validade é de 11 anos. Entendi, é como se a base, pô, a derme e a epiderme, né? É isso que tipo você tá isso. falando. Pra quem entende, pô, você tem entendeu? Primeira camada ali, acho que você dura 11 anos, então, e a superficial você troca todo ano. Mas, pô, teve alguns jogos que a gente viu que realmente o gramado do Allianz Parque esquece sintético Porque aí- natural. Aquele Palmeiras e Corinthians exato. que teve no Campeonato Paulista, que choveu pra caramba, deu pra ver Tá, o cara, gramado. Teve Gramado outro disso. jogo do Brasileirão que o gramado ficou grudado na chuteira do Everton. Porque É aí, verdade. gente, cai essa história, porque realmente, como não dá pra você defender o gramado do Allianz Parque, não porque é sintético, porque, Tá pô, ruim. além de ser sintético é ruim, então assim, não faz o menor sentido. Volta o gramado natural e pelo menos ofereça um gramado ruim natural. É melhor uma grama ruim natural do que Maracanã. uma grama ruim Pelo sintética. menos dá pra comer. O Maracanã tem um gramado Comeu grama? natural Já. que é ruim. Porque os times reclamam muito de jogar Sim, no Maracanã. Mas é por conta Mas do é que o desgaste Maracanã que tem. é a quantidade Eles de jogam. jogos, né? É isso, é a quantidade de jogos que tem. Mas aí Inclusive, o- quando o Vasco quer jogar lá, eles reclamam, porque assim, pô, a gente já usa demais. Se mais um time usar, não vai ter tempo de É recuperação do o gramado. Castelão também, que tem um gramado horrível. Horrível. É. É o do O Castelão que é melhor horrível gramado também. que tem, segundo os jogadores, quando fazem aquelas pesquisas no final do ano, é o do Beira-Rio. Eles colocam o do Beira-Rio e o do Corinthians como os melhores O gramados. Corinthians é híbrido, gente. É. Entendeu? E o pode ser híbrido, uma- o híbrido é muito mais natural do que sintético. O híbrido é o seguinte, o do É que o Corinthians- base da base é sintética. Eu cheguei a ver, né? ele tem algumas... Pensa aí, faz um exercício como se fosse um palitinho pra cima, assim, só que é uma grama longa pra cima sintética. E aí na base ele tem várias dessas pra raiz, né, de ponta cabeça, faz o exercício da grama de ponta cabeça pra raiz pegar no sintético melhor e aí a grama fica mais fixa. Então é 70-30, você tem 30 um pouco dessa fibra aí de plástico, sei lá se é de coco, não sei do que é, mas é um plástico que aí a raiz da grama natural pega e fixa melhor. Pode ser tudo bem, a É que Neoquímica o Palmeiras tem não show, consegue ter só no isso, final do né? ano. A Neoquímica tem aquelas tem tardezinhas, NFL. samba, né? Mas... E você vê, tá até agora marcado o gramado, Mas a NFL né? foi lá e ó, pau! Quanto é que é pra trocar essa bomba aí? Então. É que fizeram- Que grama no que Allianz você quer? Parque você tem show quase toda semana. Não, né? tem mais show É. que jogo hoje. Tem mais lá, show- bem hoje mais A show que festa jogo. do Palmeiras não Santiago joga lá, de um gente. ano tá reservada Tá reservado pro Allianz Inclusive, Parque, se alguém exatamente. quiser nos entregar ingressos pra Bad Bunny no Irmão, Allianz isso aqui Parque, não- eu isso aqui- gostaria. Isso aqui não é também No Allianz Parque. um programa de, É que de essa veio do filantropia. nada, né? Isso aqui não é Essa um daí programa... ele Eu só quis soltou pedir. do Tem o coração. pedinte do Maciel E aqui no outra, Oktoberfest. aqui é a Rádio Bandeirantes, não é a Band FM. Não é, pô. Só A quis gente pedir- até pode tocar a música aqui. Eu só Bad quis Bunny, pedir pô. pra ver se dá certo. Falar Mas uma coisa. Ô, Martelli, Sabe o que você não tem faz? como. Você vai lá no camarote do Léo Riso. Entendeu? Só que você paga, irmão. A probabilidade de um clube brasileiro na final é de 58%. Me manda aqui a contadora pô, Ingrid. Aí, pô. Olha, Ingrid, aí, ó, que um beijo pra precisava. você, Você hein? Tá arrasou, vendo? Ingrid. 50, tá ali na mesma casa, pô. Nós tava- Tira esses 8%, Pô, a gente né? Só arredondou, A não. gente foi bem, tá? Só que contadora. ele arredondou pra contadora, menos, né? jornalista e contadora. Nossa, E mãe. E mãe, hein? E E esposa. esposa. E de Ivônica. E amor da sua vida. E amor da minha Pô, vida. E base familiar. Base familiar, Exatamente, exatamente. pô. Ô Martelli, mas falando só de grama rapidinho, você tava no Morumbi
domingo e fomos surpreendidos, né? Nossa, uma Um porcaria. gramado horroroso do Morumbi, cara, que é um dos melhores do Brasil, sem explicação, porque o Morumbi não recebeu nenhum show nos últimos dias. Então, assim, é muito ruim mesmo o gramado do Morumbi domingo. Morumbi hostil, né? Isso. Gramado hostil. A poderia Vila tem um ter. bom gramado. A Vila tem um bom gramado. A Vila Tem. tem um bom gramado. Cara, quando o Bueno fala dessa questão, relembra a questão que o Abel citou sobre o Allianz Parque não ser um lugar positivo pro Palmeiras nessa questão de decisão, eu vou na contramão dele, porque o Allianz sempre foi positivo quando o Palmeiras estava bem. Aí no ano que o time tá em reformulação, o problema é o estádio? Não era. O problema tava era a outro questão do elenco, tava em reformulação. Briga Aí com a ele gente mesmo, Gabi. pode... Pô. Não, não tô brigando com o Abel, Precisa porque abrir o olho, ele cara. fez... Não, com o ele Lucas. demorou 8 anos pra se formar, o Abel Ferreira, ele falou ontem, inclusive. Mas 8 nessa anos questão... pra se formar. Pra pra- responder pra uma responder jornalista uma que demorou jornalista. 4. Que também sentou na bancada pra estudar, né? Tá todo mundo ali, cada um na sua, né? Pô, até O Abel aí- Você vê como esquece. estudar não vale a pena, né? O cara estudou até 8 anos aí- pra responder alguém que Até estudou aí 4. a gente tem que baixar a cabeça pro médico, Não, né? Que passa 45 anos pra... Pô, O Abel acha que só que o jornalista. A gente, Ei. hoje eu vou lá fazer pergunta pro Abel. ó a conf- Eles sorteiam. No Ó, estádio, assim, eles hoje- colocam um potinho, A você coletiva- puxa ali, tem seu nome, você vai pra a coletiva. coletiva com o médico aqui no Albert Einstein, aqui do lado, né? Ninguém pergunta nada, né? Porque você pegar os caras que estão falando ali, eles estudaram 30 anos e com todo merecimento, que é a profissão mais de honra que existe, muito nobre, mas, pô... Mas também não são deuses, né? que tem a ver? Tem muito médico aí que tá preso, irmão, inclusive, né? Mas Pô. você entrou numa seara agora que... Então, eu vou só pra finalizar e cortar o Martelli antes cara dele começa falar um grande atirar absurdo pra todo aqui. lado, né? Não, um abraço, gente. Meu irmão, inclusive... Tem médico? Isso aí foi Meu pra irmão, inclusive, provocar tá meu irmão. preso. Meu irmão, inclusive... Tem médico que tá até no digital da Rádio Não, Bandeirantes. brincadeira. É verdade, nós temos um médico aqui, pô, profissão maravilhosa, mas o que a gente tá resumindo aqui é o seguinte, pô, se o Abel demorou 8 anos pra se formar, o jornalista demorou 4, cara... O problema dele é que é meio lentinho pra se formar. Eu só trouxe o... O problema é dele que é meio lentinho pra se Meu formar. Deus, Olha o se ele, calma aí. olha o se ele que- demorou 8, o outro demorou 4. Olha o que virou. O problema dele que é meio lentinho. Digital. O Renato É, Portaluppi Atenção demorou digital. O Renato Acabou, Foi 5 né? meses, depois ensinou o Cristiano Ronaldo. Pô, isso é verdade, deu DVD. Mas o que a gente tá dizendo aqui é que você Exato. pode, às vezes, não ter formação e ser muito mais competente, né? Do que qualquer. Não é porque você passou. Uma formação não te isso. define. E não, a questão não é nem sobre essa. É porque quando ele falava desse ponto do gramado, o torcedor também se apegou nesse discurso de que o Allianz Parque não é um estádio que traz um ambiente pro Palmeiras conseguir ganhar jogos, reverter placares adversos. E eu acho que não era isso. O grande problema do Palmeiras era a questão de que tinha um elenco que ainda não tinha se entrosado. Eu acho que ainda é um elenco que passa por algumas dificuldades. Tá? A gente tava falando, o PDV tava conversando comigo lá fora, a gente tava falando assim, pô, o segundo tempo do Palmeiras. E eu acho que ali é um exemplo muito claro. O time que entrou ontem, o time titular, até com o André sendo uma surpresa naquele time, era um time extremamente encaixado. Quando ele faz as substituições no segundo tempo com jogadores que já estavam no Palmeiras, o Alan, o Rafael Veiga, o Facundo Torres, que inclusive no começo do ano teve um bom momento no Palmeiras, o time desencaixou. Acho que tem o mérito do River Plate, porque quando E aí tira saiu o esquema de golzinho. três zagueiros, começa a povoar mais o meio de campo, o Palmeiras fica perdido, tem que fazer uma linha de 5. E aí você realmente chama os jogadores pra sua área. Acho que tem o mérito do River Plate aí. Mas o Palmeiras também ainda enfrenta dificuldades pra encontrar o elenco perfeito pra disputar os dois tempos. O segundo Mas tempo é do um- Palmeiras Acho foi que o bem principal abaixo. ponto também disso aí foi a troca do Aníbal pelo Emiliano, que são Mas dois aí é uma volantes um questão pouco de diferentes cartão, ali. né? Porque Sim. é melhor você ter o Mas, Aníbal gente, Moreno olha- pro olha jogo como da vocês volta são, do que o desculpa, Emiliano. vou ter que falar, vocês são muito mal acostumados, gente. Ué, mas não tem mal Vocês já acostumado. estão falando, o Palmeiras tem dificuldades pra arrumar um elenco pro segundo tempo. Pô, Não, chegaram não, olhar mas não o é ponto- dificuldade. não Vocês é já di- viram a grama do vizinho? Vocês já viram o São Não, Paulo mas o com ponto isso que eu no quero- campo? eu Vocês já entendo entraram o que você tá e viram falando. o Corinthians jogando com um Mas é sub-12? porque a O intensidade Rian, né? do Palmeiras O no Rian, segundo tempo o subiu Charles. O muito. Charles, você já viu? Olha Jogando de lateral direito. Aí você Gente, tem Thales o Andrés, Magno. o Andrés Pereira, Ó, mas Magno, olha o seu o discurso. sorvete. O seu discurso ele é fajuto, porque Ah. se o Palmeiras tivesse tomado uma virada, você ia falar assim: o Palmeiras não tem elenco. Não, mentira. Claro que Não, você tem uma ia coisa que o falar. Palmeiras tem é elenco, Elenco. Pô, tem gente. muito Cara, você ia elenco. falar: o Palmeiras não muito tem um Pode time ser um pra disputar elenco dois de tempos. pipoqueiro, se entrou com o tomasse a Andrés virada. Pereira, ele entrou Mas com o tem Andrés elenco. Pereira titular. Ele olha pro banco, ó, pega o time titular do Palmeiras aí ontem. Ele tinha o O Giai, Everton Gomes, Murilo, tinha o Giai, Piquerez, se ele quisesse trocar. Sim. Kelvin, que jogou muito Ele bem. tinha Gia, ele tinha Ele Maurício. tinha Giai, Bem que a ele tinha bola quase Maurício. entregou um Aí gol, mas ele jogou tem bem lá pra na caramba. frente, tem Veiga, Felipe Anderson, aí Sousa. ele tem É. Facundo Torres, aí ele tem, pô, o Paulinho, contra o River, se entrasse machucado, jogava. Ah, Verdade. com O River, que certeza. jogou mal.
Mas tudo bem, gente, a vida é assim. É que diminui muito o nível no segundo tempo. E aí você dá margem pro time adversário ir pra cima de você, que é uma coisa que o Palmeiras não pode correr o risco no jogo da volta, por exemplo. Podia ter goleado ontem. O primeiro tempo o Palmeiras podia ter feito 4 gols. Tranquilamente. O Palmeiras poderia ter matado o Golzinho jogo. do River deixa o confronto aberto pra Deixa. vocês. Deixa. Porque o 2-0 no Allianz Parque, aí, pô, é outra história. Você tem que fazer 2 gols no Allianz Parque pra levar pros pênaltis, não é pra passar. É uma coisa. Agora, Fazer só um pra ir pros pênaltis. a gente fica refém muitas vezes no futebol do acaso. Então, pô, ontem a zaga do River falhou com 9 minutos, o Gomes subiu sozinho, certo? Pois. Sim. 5. E assim, pra Cinco, mim desculpa. até o Armani Cara, subiu falhou, porque sozinho. aquele gol foi muito esquisito. Ele subiu sozinho, fez o gol. O acaso no Allianz Parque pode acontecer? Pô, talvez sim. Você tá com um O golzinho, tem um acaso escanteio. aconteceu ontem na bola do Borja, no último Então, lance. você tem um escanteiozinho, pinta um gol, o confronto tá aberto. Então, o Palmeiras é favorito? Sim. Mas tá aberto, né, gente? E E você que pode- torcedor palmeirense não vai lembrar daquele duelo em 2020 que o Palmeiras faz 3-0 Sim. na Argentina e leva um 2-0 no Allianz Parque. Isso. E assim, não é que leva 2-0, ele toma gol, só que acaba sendo anulado, né? E assim, foi mas um dia esplêndido do VAR. Se você viver esse dia... o você cenário vive, acaba sendo completamente diferente justamente, né? Parecia que sim, que o Palmeiras ia desenhar um confronto parecido com aquele de 2020-21, porque tem um primeiro tempo avassalador, todo mundo veio para um segundo tempo com uma expectativa de que o Palmeiras fosse passar o carro no River Plate, porque ficou evidente, e aquilo que a gente estava falando aqui há alguns dias, durante a semana. Esse time do Palmeiras é muito melhor que o time do River Plate. Esse River Plate seria 11º colocado no Campeonato Brasileiro, ponto. E aí o jogo começa dessa forma, o Palmeiras atacando, o Palmeiras bem, dupla Flaco Lopes e Vitor Roque funcionando, legal. E aí Vitor você Roque pode tá até forte, lembrar do jogo, do duelo de 2020. Só que aí, a forma como termina o jogo muda completamente. Não tem como o Palmeiras entrar com o espírito que ele entrou em 2020. Por quê? 2-1 é um resultado que pode ser, de alguma forma, uma bola revertido parada. pelo River É Plate. uma bola parada, É uma bola parada. pênalti. É um pênalti com 10 minutos de jogo. O que aconteceu na final do Paulista? Tudo bem que o cenário é outro, mas expulsão contra o Corinthians. Teve um expulso. Aníbal Moreno. Pô, acontece. Então, por isso que o Começo do confronto jogo. tá aberto, né? Numa dessas aí você deixa um braço sem querer, mas o Palmeiras realmente é muito favorito. E outra, é muito ontem favorito. o River esteve próximo de empatar o jogo numa penalidade que o Valenzuela pediu, Jesus. ele pediu desculpa pro Não, estádio. não exagera. Ele foi, Pediu sim, ele pô. pediu Pediu sim, desculpa. pediu sim. Ele chegou e falou que agora é não li- protocolo, não Ele poderia né? ter só falado Então, Então ele tem que impedimento, falar, sem ele pênalti, poderia acabou. ter falado, ó, a jogada impugnada por impedimento. Ele falou assim, pessoal, Foi queria pênalti. pedir perdão, não é do meu feitio Foguete deixar de de fada. marcar um pênalti pra um time argentino na Libertadores contra o brasileiro, Mas não dá agora nem- tem uma ferramenta que chama VAR e que prejudica o nosso trabalho. E esse impedimento aqui não dá pra traçar a linha torta. Então, Dito isso, eu terei de não marcar o pênalti com muita dor no coração. Eu não vou marcar esse pênalti e ele ainda Deu falou, o mas amarelo. se rolar uma E deu o expulsão, amarelo. eu tento E expulsar ele alguém deu do amarelo, Palmeiras tipo no assim, fim. pro Everton, eu quero dizer, ó, você fez pênalti sim, tá bom? Você é malvado, toma mas esse é amarelo. malvado. Não, mas peraí, isso Tudo aí, errado nessa isso jogada. aí Não, o é igual o Everton carrinho sobe fora de com campo, o você tem que joelho dar acima, cartão mas- também. Não tem falta fora de campo. Mas se eu te der uma cotoveladinha fora de campo, que não tá com a disputa Mas em que jogo, ele tem que quis dar deixar cartão. claro que, tipo assim, o pênalti seria marcado com Foi, gosto, foi. com